Nesse capítulo 9 de Esté é a culminação da história, onde a reviravolta se concretiza de forma esmagadora. É o dia em que o destino se inverte completamente. O que era para ser o dia de extermínio dos judeus se torna o dia da sua vitória e vingança sobre os seus inimigos. O capítulo também estabelece a origem da festa de Purim, que é celebrada até os dias de hoje. Vamos à leitura. Livro de Esté, capítulo 9. No 12º mês, que é o de Adar, no dia 13 do mês, data que entrava em vigor a ordem ou edito do rei, no mesmo dia em que os inimigos dos judeus contavam fazer-lhe mal, aconteceu tudo ao contrário e os judeus dominaram seus inimigos. Estavam reunidos em suas respectivas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para levantarem a mão contra aqueles que desejavam sua perda. Ninguém pôde resistir-lhes, porque o terror se tinha apoderado de todos os povos. Todos os senhores das províncias, os sátrapas, os governadores, os funcionários do rei, tomaram o partido dos judeus por temor de Mardoqueu, porque este ocupava um alto lugar no palácio real, e sua fama se espalhava em todas as províncias, onde sua influência não cessava de crescer. Os judeus, pois, feriram todos seus inimigos a golpes de espada, massacre e extermínio de seus opressores, as quais trataram como quiseram. Em Susa, na capital, mataram 500 homens. Fizeram igualmente perecer Farsadata, Delfon, Esfata, Forata, Adália, Aridata, Fermesta, Arissai, Aridai e Gesata, os 10 filhos de Amã, filho de Amadash, o opressor dos judeus, mas se abstiveram de toda a pilhagem. Nesse mesmo dia, fizeram conhecer ao rei o número das vítimas na fortaleza de Susa, e o rei disse a Esté: na fortaleza de Susa, na capital, os judeus mataram 500 homens, bem como os 10 filhos de Amã, que não terão feito nas outras províncias do rei. Entretanto, pede-me o que quiseres e te será concedido. Tens algum desejo, será satisfeito. Se parecer bem ao rei, respondeu Esté, seja permitido ainda amanhã aos judeus de Susa agir conforme ao decreto de hoje, e que se suspendam numa forca os 10 filhos de Amã. O rei deu ordem para que assim se fizesse. O edito foi publicado em Susa e suspenderam na forca os 10 filhos de Amã. Os judeus de Susa se reuniram de novo no dia 14 do mês de Adá e mataram na cidade 300 homens, sem entretanto dar-se a pilhagem. Os outros judeus que estavam disseminados pelas províncias do rei se juntaram para defender suas vidas e se pôr a salvo dos ataques de seus inimigos. Massacraram 75.000, sem entretanto entregar-se à pilhagem. Era o dia 13 do mês de Adá. No dia 14, repousaram e fizeram um dia de banquete de alegria. Quanto aos judeus de Susa, que se juntaram no dia 13 e 14 do mesmo mês, repousaram no dia 15, fazendo um dia de alegre banquete. Eis porque os judeus do campo, que habitam nas cidades não fortificadas, fazem no dia 14 do mês de Adá, um dia de festa com banquetes de alegria, dia em que mandam presente uns aos outros. Mardoqueu consignou por escrito todos esses acontecimentos. Enviou cartas a todos os judeus das províncias do rei Assuero, próximas ou longínquas, para lhes ordenar que celebrasse cada ano o dia 14 e o dia 15 do mês de Adá, como sendo dias em que tinham sido postos a salvo dos ataques de seus inimigos, e mês em que sua angústia tinha sido trocada em alegria e sua dor em felicidade. Deviam, pois, nesses dias, oferecer alegres banquetes, dar-se presente e praticar generosidade com os pobres. Os judeus erigiram em costume o que tinham feito na primeira vez, e o que Mardoqueu lhes tinha mandado, porque Amã, filho de Amadash, o Agagita, o opressor dos judeus, tinha resolvido perdê-los e lançado contra eles o pur, isto é, a sorte para exterminá-los e destruí-los. Mas quando Esté se apresentou diante do rei, este ordenou por escrito que a perversa maquinação tramada contra os judeus recaísse sobre a cabeça de seu autor, e que este e seus filhos fossem suspensos à forca. É por isso que se chama esses dias Purim, da palavra pur, assim conforme o conteúdo dessa carta, conforme o que eles mesmos tinham visto e o que lhes tinha acontecido. Os judeus instituíram e estabeleceram para si, para sua posteridade e para seus adeptos, o costume irrevogável de celebrar anualmente esses 2 dias, segundo a forma prescrita e no tempo marcado.
Esses dias deviam ser recordados e celebrados de geração em geração em cada família, em cada província, em cada cidade. Jamais poderiam ser abolidos esses dias dos purins entre os judeus, nem sua recordação se apagar entre seus descendentes. A rainha Esté, filha de Abigail, e o judeu Mardoqueu escreveram uma segunda vez com insistência para confirmar a carta sobre os purins. Depois enviaram a todos os judeus das 127 províncias do rei Assuero cartas com palavras de paz e a recomendação de celebrarem fielmente esses dias dos purins no tempo marcado, como o judeu Mardoqueu e a rainha Esté os tinham instituído e como eles tinham estabelecido, tanto para si mesmo como para seus descendentes, com os jejuns e as lamentações. Desse modo, a ordem de Esté confirmou a instituição dos purins, e tudo isso foi consignado no livro. No capítulo 10 de Esté, Mordecai deixa o seu legado. Sua grandeza não é apenas em poder, mas em caráter. Ele é agradável à multidão de seus irmãos, o que significa que ele era amado e respeitado por seu próprio povo. Ele usou sua posição para procurar o bem do seu povo e falar de paz a toda a sua descendência. Isso mostra que sua ascensão não foi para o benefício próprio, mas para a proteção e prosperidade dos judeus. Livro de Esté, capítulo 10. O rei Assuero impôs um tributo sobre o continente e sobre as ilhas do mar. Tudo o que concerne a seu poder e suas façanhas e os detalhes sobre a elevação de Mardoqueu pelo rei estão escritos no livro das crônicas dos reis dos Medos e dos Persas, porque o judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Ele gozava de grande consideração entre os judeus e era amado pela multidão de seus irmãos. Procurava o bem de seu povo e falava a favor da felicidade de toda a sua nação. E Mardoqueu disse: de Deus veio tudo isso. Lembro-me de um sonho que tive a esse respeito. Nada foi omitido. A pequena fonte tornada um rio, a luz, o sol, a massa de água. O rio é Esté, que o rei tomou por esposa e a tornou rainha. Amã e eu, eis as duas serpentes. Os povos são aqueles que se reuniram para destruir o nome dos judeus. Minha nação é Israel, que invocou o Senhor e que foi salva, porque o Senhor salvou seu povo e nos livrou de todos esses males. Deus fez prodígios e maravilhas, como não fez semelhante entre todas as nações, porque Deus preparou 2 destinos, um para seu povo e outro para todas as nações. E esses 2 destinos se cumpriram na hora, no tempo e no dia marcados por Deus para todas as nações. Então o Senhor lembrou-se dos seus e fez justiça à sua herança. E esses dias do mês de Adar, o 14 e o 15, serão celebrados em comum pelo povo de Israel com gozo e alegria diante de Deus em todas as gerações para sempre. O resumo do capítulo 11 de Esté é fundamental para a compreensão teológica do livro na tradição católica. Ele transforma uma história que na versão hebraica parece depender de coincidências e coragem humana. Em uma narrativa clara de providência divina, o sonho de Mordecai prediz o conflito, o perigo iminente, o papel salvífico de Esté e a vitória final dos judeus, tudo orquestrado por Deus. Livro de Esté, capítulo 11. No 4º ano do reino de Ptolomeu e de Cleópatra, Dositeu, que se dizia sacerdote levita, e igualmente seu filho, Ptolomeu trouxeram a presente carta concernente aos purins, dizendo que ela tinha sido traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu, em Jerusalém. No 2º ano do reino de Assuero, o grande rei, no 1º dia do mês de Nissan, Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, teve um sonho. Havia um judeu estabelecido em Susa, grande personagem, adido à corte do rei. Era do número dos cativos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha deportado de Jerusalém com o rei Jeconias de Judá. Esta foi sua visão: clamores repentinos, tumultos, trovões, um tremor de terra, o terror por toda a terra. Em seguida, repentinamente, avançaram 2 grandes dragões, dispostos a acometer um ao outro. Ao grito que lançaram, as nações se comoveram para combater contra a nação dos justos. Foi um dia de escuridão e trevas, tribulação, angústia, perigo e terror sobre toda a terra. O povo inteiro dos justos, cheio de terror, temendo todos os males, julgou-se a ponto de perecer e clamou a Deus.
Enquanto levantavam clamores, eis que uma pequenina fonte toma proporções de um grande rei, uma massa de água. A luz apareceu com o sol, os que estavam na humilhação foram exaltados e devoraram os nobres. Depois de ter visto esse sonho e o que Deus queria fazer, Mardoqueu se levantou. Até a noite conservou esse sonho gravado no seu espírito, procurando conhecer o seu sentido. Em resumo, esse trecho de Romanos capítulo 8 é um hino de louvor à segurança do cristão. Ele nos garante que na nossa fraqueza o Espírito nos auxilia, que em meio ao caos Deus tem um propósito soberano, que contra qualquer acusação Deus nos defende e que acima de tudo nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor eterno de Deus que nos foi revelado em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, dos versículos 26 ao 39. Outrossim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse trecho do Salmo 78, é um apelo comovente direto a Deus. Ele expressa a dor da comunidade sobre o castigo divino, o desejo de que a ira de Deus se volte contra os inimigos de Israel e, acima de tudo, uma súplica desesperada por misericórdia e socorro imediato, reconhecendo a própria miséria e a necessidade da compaixão divina. Salmo 78, dos versículos 5 a 8. Até quando, Senhor? Será eterna a vossa cólera? Será como um braseiro ardente o vosso zelo? Desferi antes vossa ira sobre as nações, que não vos conhecem, e sobre os reinos que não invocam vosso nome, pois Jacó foi por eles devorado e devastaram a sua habitação. De nossos antepassados esqueçai as culpas. Vossa misericórdia venha logo ao nosso encontro, porque estamos reduzidos à extrema miséria. Em resumo, o trecho de sabedoria descreve a culminação da justiça divina na praga dos primogênitos, que é retratada como uma retribuição justa pela crueldade egípcia. Paralelamente, exalta a fé e a obediência dos israelitas na celebração da Páscoa, destacando sua identidade como povo escolhido de Deus e a certeza de sua salvação. O contraste entre o luto egípcio e a celebração israelita é acentuado, mostrando a mão de Deus agindo de forma distinta sobre os justos e ímpios. Sabedoria, capítulo 18, dos versículos 5 ao 11. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos, mas um deles foi exposto e salvo. E para puni-los fizestes perecer em multidão os seus filhos, e todos juntos vós os aniquilastes nas profundezas das águas. Esta mesma noite tinha sido conhecida de antemão por nossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficassem cheios de coragem.
Assim vosso povo esperava tanto a salvação dos justos como a perdição dos ímpios. E pelo mesmo fato de teres destruído nossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos e nos honraste. Por isso, os santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício de comum acordo. Estabelecia o pacto divino, que os santos participariam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos, e entoavam já os hinos de seus pais, quando eles elevaram os gritos confusos dos inimigos e se espalharam as lamentações dos que choravam seus filhos. Uma mesma sentença feriu o escravo e o senhor. O homem do povo sofria o mesmo castigo que o rei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.